Me chamo Evandro Fernandes Ledema, aluno da disciplina de microcontroladores da Universidade Federal de Mato Grosso. O seguinte laboratório, número 12, pede que realizemos uma atividade avaliativa através de um vídeo, onde fala que deve conter no vídeo uma breve introdução informando seu contexto e contextualizando seu nome e contextualizando os laboratórios 10 e 12, exposição do programa solução e a simulação do exercício que corresponde conforme detalhado no item 3 do roteiro do laboratório 10, exposição do programa de solução e a simulação do exercício proposto no item 5 do roteiro do laboratório 12. O laboratório 10 era sobre geração de sinais PWM para controle de potência. Que vemos neste laboratório algumas instruções sobre como fazer o controle PWM, gerar a onda PWM através do timer 2 e do seu pré-scaler 1416. De acordo então com as seguintes fórmulas, deve-se ter a frequência oscilatória do circuito do microcontrolador, que para este exemplo aqui é 16 kHz, escolhendo então um pré-scaler que vai fazer com que o valor de PR2 seja no máximo 255, podendo ser 1416. A frequência do PWM também deve ser informada. E o Duty Cycle informado aqui em percentual de 0 a 100. Através das seguintes fórmulas encontra-se os valores do frequência R e Duty R. Então realiza-se o programa. O programa 3, como foi mostrado aqui no laboratório, no roteiro, o final do meu RJ é 2, então deveria fazer o exercício 1 com pique 16 na frequência do PWM de 10 kHz, com TSS de 20 segundos e a frequência do clock do controlador 16 MHz. O exercício 1 diz: escreva um programa em assembly para gerar sinais PWM a fim de simular um soft starter, utilizando o microcontrolador PIC, o sinal PWM de frequência FPWM, no meu caso 10, deve aumentar de maneira progressiva o Duty Cycle, de 0 a 100, com incrementos do máximo 10%. O período de tempo para atingir 100% de Duty Cycle deve estar definido por TSS, 20 segundos para mim. Os parâmetros FWM e TSS são definidos na tabela abaixo. Aqui. Esses aqui. Então, o seguinte programa é relacionado a esse exercício. As mudanças realizadas foram para o PIC 16. Esse C-Block começando em 20. Definindo o PWM. E na hora de enviar, eu pensei em fazer um contador. Esse contador ele iria somar 10 em 10 até chegar a 100. Neste caso aqui, essa é a parte que está diferente do que foi feito pelo professor em sala, na laboratório. Então ele ia fazer todo o processo de realização das fórmulas para saber qual é a frequência real. Ele ia fazer o processo das diretivas novamente. E no final ele ia incrementar o contador. Então quando fosse incrementado 10 vezes ele saltaria e iria para o modo sleep. Ou seja, ia continuar no nível de PWM 100%. De 0 a 100%. Sendo que enquanto não fosse 10 ele ia fazer esse go to
e voltar e realizar toda essa operação novamente. Esse é um exercício. Para o exercício também pede, foi esse o exercício um item 5 do roteiro do laboratório 12. O laboratório 12 é sobre as instruções do microcontrolador 8051. Pode se destacar algumas semelhanças, né, com os mnemônicos semelhantes, porém o que utilizamos como registrador geral para realizar as operações é o A. E também essas rotinas também bem semelhantes, JC, JNB, JBC e JB. As notícias de teste e salto. O exercício proposto pelo professor Keno era esse LED, onde ficaria piscando, começando dos extremos até chegar ao meio, e depois do meio voltando para os extremos e ficando num loop. Atividade para pegar o jeito da prática. Esse código ele ficaria da seguinte forma: o código realizado pelo professor, no caso. Onde o vetor de reset e utilizando as funções move e o call pro delay, para este delay de 200 milissegundos, ele iria acionando os respectivos LEDs, utilizando então o R7 e no caso enviando para a porta P1, colocando os valores. Quando você vem em binário, você percebe que são os extremos que estão em nível alto. 81, 42, 24, 18. Aí voltando, 24, 42. Não precisa ter 81 de novo, porque você vai fazer um salto para retornar para cá. Nesse salto você já vai voltar a ativar o 81. Então só precisa colocar uma vez. Esse é o exercício proposto pelo professor, que foi neste o exercício item 1 do exercício 5, pedia que fosse feito da seguinte forma. Exercício 1. Realize as mudanças necessárias ao programa do projeto 1, de modo que os LEDs apresentem a mesma sequência e somente estará permitido fazer uma única chamada sob rotina de atraso de 200 milissegundos. A sequência irá começar sempre com os dois LEDs extremos L0 e L7 acesos. Então, para realizar isso, obviamente precisa-se utilizar de um loop e também das funções de DB, que ficaram assim, da seguinte forma. Sendo feito aqui dentro do Proteus 18, Proteus 8. Da seguinte forma. Vem aqui no Source Code. Ele aqui tem-se utilizando o DPTR.
indo para o label tab, que significa esse DPTR está neste endereço aqui. O DB vai na sequência igualzinho a sequência do outro, mas você vê que é mais simples, né? Só coloca os números na frente. O loop continua o mesmo, não muda, ele vai ser chamado. O que se faz? Você aciona ele como saída, né? A P1 como saída. E aqui você move o R7 para o A. No caso, no início ele começa como 0. Identificando então como o primeiro aqui. Ó. Aí você o A vai receber o endereço A mais o DPTR, que vai ser esse valor. A saída então vai receber A. A call vai ser o atraso de 200 milissegundos, para que a gente consiga ver a mudança de estado dos LEDs, especialmente na simulação. O R vai ser incrementado cada vez pulando então para o próximo loop 42, 24, 18 e assim retornando. Vai mover para o A o valor 6 para que se faça o teste, um shore. Quando for igual a 6, ele vai neste teste JZ zerar o registrador 7, R7, e vai fazer este salto aqui de volta. Simulando então. Ficando assim então, indefinitivamente no loop.